Amém, igreja? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda tem gente que não achou ainda, né? Lucas capítulo 22. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui para nós nessa noite. Lucas capítulo 22, versículo 1. O plano para tirar a vida de Jesus. Glória a Deus. Agora, só pelo título da mensagem, você acha que esse plano dá certo ou dá errado? Hã? Com certeza vai dar o quê, pessoal? Vai dar errado por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem o conhecimento até mesmo de quê? Dos pensamentos. Diga glória a Deus. Então, mesmo que alguém planeje tirar a vida dele, ele já sabe de tudo. É ou não é verdade? Então a gente já sabe que esses planos que os homens, que aqueles homens na época fizeram, deu errado. E o que prevaleceu foi a vontade de quem? A vontade de Deus. Glória a Deus. O que venceu, né? Prevalecer significa vencer. O que venceu foi a vontade de Deus e não os planos dos homens. Diga glória a Deus. Então o versículo 1 diz assim, ó, vamos fazer uma oração antes. Põe a mão nesta palavra e feche os seus olhos. Senhor querido Deus, amado Pai, abençoe essa mensagem, essa palavra que iremos ler nessa noite, e que através dela possamos ser grandemente abençoados. Amém. Graças a Deus. Então aqui no versículo 1 diz assim, ó, estava próxima a festa dos pães asmos. Glória a Deus, gente. Chamada não, vai estar aqui. Chamada Páscoa, não é isso? Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Está entendendo? O Senhor Jesus Cristo, muitos não reconheciam Ele como o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo. Diga agora. Muitos naquela época pensavam que Ele seria uma pessoa assim como eu, como você, um agitador de gente, um falso profeta, um homem que pregava heresias, uma doutrina desconhecida, um homem que estava fazendo ali um alvoroço no meio daquele povo que já seguia ali a crença no Deus vivo, Deus poderoso. Diga glória a Deus. Amém, Deus? Então, antigamente não se acreditava em Jesus, sendo Ele o Cristo. Acreditava-se em Deus, somente em Deus. Só que nós hoje já temos o conhecimento de que Deus, Ele amou esse mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todos aqueles que crê nele sejam o que, pessoal? Seja salvo. Diga glória. Porque se nós crermos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós teremos o perdão de todos os nossos
pecados. Diga glória a Deus. E uma vez nós sendo perdoados dos nossos pecados, não tem nada que possa impedir de nós sermos salvos e quando terminarmos os nossos dias aqui nessa terra, nós subirmos para onde Ele está, que é no paraíso de Deus, que é o céu. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Então, o que leva o homem a ser condenado e ir para o inferno é o pecado. Só que quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, Ele tirou todas as forças do pecado, Ele aboliu o pecado. E Ele tirou todas as forças da morte também. Até a morte não tem poder sobre nós, porque o Senhor Jesus tirou a chave das mãos da morte e disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diga glória a Deus. O aguilhão da morte, ou seja, a força da morte que nos prendia, era o pecado. Mas o pecado foi cravado na cruz. Glória a Deus. Então, pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele, nós somos o quê? Salvos. Diga glória a Deus. Então é por isso que você tem que ter fé nele, crer nele, acreditar nele. Que ele não foi um falso profeta, que ele não é um falso Messias, que ele não é um agitador de multidão, que ele não veio só para fazer um alvoroço no meio do povo, mas ele veio como Salvador para nos salvar e para nos dar muitas vitórias e também a salvação, a vida eterna. Glória a Deus. Então hoje nós somos cercados de privilégios e de muitas oportunidades por causa que ele fez aquele sacrifício por cada um de nós. Glória a Deus, igreja. Então ele tinha uma missão aqui na terra, mas muitos não queriam que ele completasse essa missão. E por eles não acreditarem no Senhor, eles diziam: vamos tirar a vida dele, vamos ceifar a vida dele, vamos matar ele, para ele não mais pregar no meio do povo, ensinando essas coisas que ele ensina. E aí, o que aconteceu? Teve um dos discípulos que o traiu. Nós vamos ler agora aqui no versículo 13. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Glória a Deus. Aquele plano lá de tirar a vida já deu errado, já foi para outra situação. Diga glória a Deus. Aí já foi pelo lado do Judas, que o Judas ele era um dos discípulos do Senhor, E o diabo viu que o Judas ele estava fraco espiritualmente, a fé dele era pouca. Aí o Satanás entrou no Judas. E aí o Judas ele começou já a ser um instrumento do inimigo do diabo para entregar o Senhor para os sacerdotes. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 5. Então ele se alegra. Versículo 4, Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. E então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar, sem tumulto. Glória a Deus. Ou seja, o Judas ele também já tentava uma oportunidade para entregar o Senhor Jesus. Ou seja, ele ia procurar um momento que o Senhor estivesse sozinho,
sem a multidão por pé, porque se ele fosse entregar com aquela multidão ali, a multidão ia pegar aqueles homens ali e ia dar uma surra nesses homens. Então ele tinha que procurar uma oportunidade, ele estivesse sozinho e indefeso. E aí o Judas procura essa oportunidade bem na noite, aonde estavam fazendo ali os preparativos da Páscoa, né? Glória a Deus, irmãos. E aí também o Senhor já estava preparando uma mesa para fazer também a Santa Ceia. Nessa mesma noite, o Judas ele acha essa brecha, né, para entregar o Senhor Jesus Cristo aos escribas, os soldados, para ele ser julgado. E depois do julgamento, ele ia ser crucificado. Glória a Deus, irmãos. E essa foi a última noite que o Senhor passou com os discípulos. Foi na noite da Santa Ceia, onde ali o Judas, ele com um beijo, ele indicou quem era o Senhor. E ali os soldados pegaram e prenderam ele. Então, igreja, tudo aconteceu conforme a vontade de quem? A vontade de Deus, né? Não aconteceu de acordo com os planos deles, como eles queriam. Aconteceu de acordo com como foi falado do próprio Deus para que seja feito com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi traído, tudo para se cumprir o que estava escrito nas Escrituras, para se cumprir as profecias dos profetas em relação ao Messias, ao Salvador. Glória a Deus, irmãos. Isso nos indica o que, pessoal? Que tudo acontece debaixo da permissão de quem? De Deus. Nada sai do controle de Deus. A sua vida está no controle de quem? De Deus. Talvez você já passou por um momento, ou está passando por esse momento, ou ainda vai passar por esse momento em que alguém queira tentar fazer alguma coisa contra a sua vida, contra você, ou contra aquilo que é seu, planejar, maquinar algo contra você. Mas, de acordo com a Bíblia está falando, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Deus está no controle de tudo e tem a ciência, consciência de tudo que está acontecendo com você, até com aquilo que você não tem conhecimento, que estão tramando atrás das suas costas, aonde os teus olhos não podem ver. Diga glória a Deus. Deus, ele está cuidando de coisas para você que você não tem como cuidar. Esses são os benefícios, são as bênçãos de Deus. É isso que o Senhor proporciona àqueles que têm se colocado à dependência, que têm se colocado a se submeter ao querer, à vontade de Deus, e que têm buscado o Senhor, e tem colocado a sua vida nas mãos de quem, pessoal? Nas mãos dele. Porque aqueles que reconhecem que é Deus que faz tudo por ele, e que abençoa ele desde o amanhecer do dia até o entardecer, e durante a noite, e no levantar, aquele que reconhece que Deus é que tem feito tudo por ele, e que ele crê nisso, Deus, ele age de lá do céu te favorecendo. Deus, ele libera sobre você todos esses privilégios, esses benefícios que somente esses podem obter. Glória a Deus, igreja. Mas aqueles que não creem, aqueles que rejeitam, aqueles que dizem não, eu faço do meu jeito, aí para esses infelizmente não tem muitos benefícios, mas mesmo assim Deus abençoa. Mesmo assim o Senhor libera as bênçãos para ele, porque o sol, ele nasce para todos. É ou não é verdade?
A chuva também plantou. Deus poderia dizer, não, só vou fazer chover lá no terreno do meu filho lá. Mas a chuva passa por toda a terra. É ou não é verdade? Deus poderia, com o seu poder, dizer, não, só vou fazer chover ali. Em algumas ocasiões, Deus já fez isso, né? Como Elias profetizou, Elias disse, não chova aqui nessa terra de Israel durante 3 anos, foi isso? 3 anos? E não choveu. Amém? E aí, o que aconteceu? A consequência foi a fome, né? Veio uma crise muito forte, aonde se viu uma viúva matar o próprio filho para saciar a fome dela. A crise foi tão forte de fome. Tudo por causa que o profeta profetizou e disse, não chove, e não choveu. Só foi chover depois que o profeta foi profetizar de novo, chove. E orou, dobrou o joelho e disse, chove sobre Israel. Aí voltou a chover. Se ele não profetizasse, não ia chover. Então esse foi alguns casos, algumas exceções em que Deus deixou de fazer chover em determinadas localidades da terra. Porque Ele tem o poder para fazer o impossível em favor daqueles que buscam a Ele. Glória a Deus, irmãos. Então Deus pode abrir uma porta, Deus pode fechar uma porta, Deus pode fazer o que você nem imagina Ele pode fazer por você. É como a gente está falando, talvez você esteja preocupado com o que estão falando por trás de você, talvez planos, alguém. Não se preocupa, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se você tem colocado a sua vida, tudo que você tem na presença dEle, diante dEle, Ele vai tomar de conta por você. Diga glória a Deus. Ele vai te abençoar. Porque até aquilo que era para dar errado, com Deus, vai dar o quê? Vai dar certo na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Teve um dia desse, eu estava assistindo um vídeo na internet, que uma mulher, ela estava passando dificuldade na casa dela, não tinha nada para comer, para se alimentar. Só que ela acreditava em Deus. Aí ela ligou para a rádio, assim, o homem estava falando, ligue para cá, você pode ganhar alguma coisa, escolha o louvor. Ela falou, eu acredito em Deus, eu escolho o louvor para me agradecer ao Senhor. Aí o outro estava escutando do outro lado, né? Ele falou, mas essa pessoa fica acreditando em Deus e ela passando luta, passando dificuldade, pedindo alimento, cadê o Deus dela que não atende ela? Aí ela falou, mas mesmo assim eu agradeço a Deus porque Deus é bom na minha vida. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, igreja. Aí o homem que estava reclamando, que criticava a fé dela, dizia, sabe de uma coisa? Eu vou lá no supermercado, eu vou encher um carrinho de coisa, eu vou mandar tanto alimento para essa mulher, e depois que o homem entregar lá para ela, eu vou dizer para o homem falar para ela, que não foi Deus que deu esse alimento para ela, foi o diabo. Para ela saber que o Deus dela não dá alimento nenhum, não faz nada por ela. Aí pegou, encheu e mandou para ela. Essa mulher ficou tão feliz, ela se ajoelhou de joelho, tanto alimento, tanta coisa. E aí o homem foi lá e disse, mas por que você está feliz assim? Não, porque eu estava passando uma dificuldade grande. E aí veio uma pessoa e me doou isso aqui. Ele falou, não agradeça a essa pessoa, não agradeça a ninguém, agradeça o diabo, foi ele que comprou essas coisas para você. Aí ela falou assim, não, eu vou agradecer o meu Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus, irmão. Quer dizer, isso aí é verdade, né? O diabo tentou frustrar, colocar tristeza, angústia nela, a decepção, né? Mas acabou ajudando ela,
porque, como a gente está falando, até aquilo que era para dar errado passa o quê? A dar certo na vida que crê no Senhor, né? Que acredita no Senhor. Glória a Deus, igreja. Aí quem saiu triste de lá foi o homem. É por isso que nós devemos sempre ser grato a Deus, porque em toda situação Deus ele pode te abençoar. Até aquelas que você menos imagina, por pessoas que você nem mesmo tem conhecimento, não conhece, não sabe quem é, Deus pode, através dela, usar para ser um canal de bênção na sua vida. Mas isso só acontece se você, como a gente está falando, colocar diante de Deus e reconhecer Deus em tudo na sua vida. Que aí, aquilo que para você é impossível, Deus vai fazer na sua vida, para provar que Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus. Quem está entendendo? Você está entendendo? Então, o Senhor Jesus, ele foi rejeitado, odiado, traído, machucado, mas ele andava ali totalmente submisso à vontade e o querer de Deus. Glória a Deus, irmãos. E o diabo não frustrou, o diabo não impediu de o Senhor fazer a missão dele nessa terra, que era morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, a salvação e todos os benefícios de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Se não fosse por Ele, nós não teríamos nem a esperança de sermos salvos. Nós não teríamos nenhum benefício vindo dele. Glória a Deus. Mas como Ele amou esse mundo de tal maneira, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, né? Você vê como Deus amou o mundo, né? Quando fala o mundo, fala tanto dos judeus como os gentios, gregos, os romanos, os brasileiros. Quando fala o mundo, ele fala de todos. Glória a Deus, igreja. Deus amou todos de tal maneira que deu o seu único filho. Vamos ler lá? João capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aqui a respeito do amor do Senhor sobre todos. Capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho. O Filho de Deus quem é? Jesus Cristo, né? Que é o unigênito e o primogênito, né? E depois nós também que somos filhos pela fé. Lá no versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, acreditar, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Quem quer viver para sempre, para sempre, para sempre? Nunca morrer. Quem quer isso? Você quer? Você não quer não? Viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Nunca morrer. Ih, rapaz, vocês querem? Não, mas para sempre, quer dizer você viver para sempre mesmo. Vida eterna. Hã? Ou você não acredita na vida depois dessa? Depois dessa vida nós temos uma outra vida. E ela é eterna. Só que assim, ela pode ser eterna no céu ou pode ser eterna lá no lugar ruim, né? Hã? Você quer ficar no lugar ruim ou no lugar no céu? Você quer viver sua vida eterna onde? No céu. Para isso você tem que crer nele, no Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. É isso que ele está falando aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, aquele que crê no seu Filho unigênito, né, ele não vai perecer, ou seja, ele não vai morrer
Ele não vai ser condenado ao inferno, mas ele vai ser salvo para o paraíso, para a vida eterna, para a escondida. Glória a Deus, igreja. Ele vai viver para sempre, em paz e nos braços de Deus, no braço do Pai Abraão. Glória a Deus, igreja. Vai viver na glória, sem preocupação de nada. Diga glória a Deus. Sem preocupação de fila no banco, fila no hospital, sem preocupação de estar clamando por alguma coisa. Você não vai sentir necessidade de nada. Diga glória a Deus. É um lugar maravilhoso. Diga glória a Deus. É por isso que eu estou falando. Você quer viver para sempre ou você quer viver depois dessa vida outra coisa, né? Glória a Deus, igreja. Então, uma vez eu até tive uma pequena visão. Deixa eu ver qual lugar que eu estava. Eu estava lá em Brejo Grande. E quem já ouviu falar do Brejo Grande? Ninguém aqui ouviu falar do Brejo Grande? O irmão aqui já foi lá, né? Brejo Grande do Araguaia, que é perto lá de Tocantins. Bem quase na divisa. E aí lá eu estava na igreja lá, demora muito, eu estava no monte, cheguei no monte, estava cansado, eu me joguei assim lá na cama. Na hora que eu me joguei assim, eu olhei para o alto, aí eu vi uma força me puxou para cima. Só que eu acho que eu estava assim, tipo uma visão, não era meu corpo físico, era o corpo espiritual. E me puxou para cima, foi subindo, 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 subindo. E aquela coisa me puxava, passei das nuvens. E aí eu vi lá o céu. E lá estava aquele portão grande, estava fechado, portão de ouro. E seguia um muro grande assim, estendido em cima das nuvens. Aí aquele portão fechado, eu falei, e agora? O que vai acontecer? Mas aquela força que me puxou, ainda estava me puxando, me puxou por cima do portão. Passei por cima do portão e fui seguindo, aquela força me seguia. Aí eu vi um pasto muito verde e aquela força me puxando. Aí depois eu cheguei numa cidade, eu vi uma cidade, muitas casas, diferente do que a gente vê aqui. E aí era uma cidade, aí eu fui naquela força me puxando para o centro da cidade. Aí eu vi que a rua, ela brilhava, né? As ruas eram brancas. E quanto mais eu seguia para o centro da cidade, mais ficava brilhosa aquela luz, uma luz muito branca que não tinha como ficar olhando. E ficava mais forte, mais forte, mais forte. Aí eu não sabia para onde eu ia parar. Eu só sei que eu gritei assim, unigênito, unigênito. Por isso que eu estou falando isso para você, né? Unigênito, Filho de Deus. Unigênito, falei umas 3 vezes. Quando eu falei na terceira vez, aí eu acordei. Eu estava lá no lugar, estava deitado. Então, quer dizer, existe, né? O paraíso de Deus existe, o céu. Eu já tive umas 3 visões em relação ao céu. E é um lugar maravilhoso. Diga glória a Deus. É um lugar onde lá muita claridade, muita luz, muitas coisas boas, tem muitas moradas. Então nós devemos acreditar que o Filho de Deus, unigênito, ele já fez por nós e continua fazendo e ainda vai fazer por nós muitas coisas boas. Diga glória a Deus. E nós devemos colocar diante dele todas as nossas causas, nossa vida, tudo que nós fizermos. Que ele vai cuidar de tudo por quem, pessoal? De tudo por nós. Diga glória a Deus. Então, acredite nele. Ele teve uma missão e completou essa missão nessa terra. E agora, é como eu sempre falo às vezes, ele deixou na nossa mesa o queijo e a faca e o queijo na mão, né? Só para a gente ver. Só para cortar, né?
Ele já deixou tudo preparado só para a gente, pessoal, cortar e comer. Ou seja, o pior Ele já fez por nós. O mais difícil Ele já fez por nós. Agora é só a gente crer, acreditar nele e seguir sempre confiando no Senhor, que Ele vai nos abençoar em todos os nossos caminhos. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Você entendeu, igreja? Ele vai proporcionar para você benefícios, bênçãos, vitórias, e ainda tem a garantia da vida eterna, da salvação. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, né? Muito boa, para você ver o que Deus faz por nós. Esses são os cuidados dele. Glória a Deus, igreja. Mas infelizmente muitos ali não creram, né? Os sacerdotes compraram ele com valor, deram 30 moedas de prata para Judas. Judas, depois que ele traiu, ele sentiu uma angústia, pegou as 30 moedas e jogou lá para eles de volta. Mas já era tarde, já tinha traído, né? já tinha feito, já tinha concebido o pecado. Só que para ele ainda tinha chance, se ele tivesse se arrependido, mas o diabo estava dentro do coração dele, o diabo estava dominando ele, não teve como, ele tirou a vida dele. Glória a Deus, irmãos. Então, nós temos que colocar diante de Deus nossas vidas para Deus nos abençoar. Glória a Deus. Não se preocupe com aquilo que talvez alguém tente fazer alguma coisa. Não se preocupe, nem passe pela sua cabeça, porque Deus está no controle de tudo para você. Glória a Deus, igreja. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então vamos ficar de pé, né? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa mensagem. E que o Senhor continue nos abençoando. Feche teus olhos, põe a mão no seu coração.